O respeito pela lei moral no campo da sexualidade, bem como a prática da castidade, não se acham pouco comprometidos, sobretudo entre os cristãos menos fervorosos, pela tendência atual para reduzir ao mínimo, se não mesmo para negar, a realidade do pecado grave, ao menos na existência concreta dos homens. Alguns chegam mesmo ao extremo de afirmar que o pecado mortal que separa o homem de Deus só se verifica quando há uma rejeição formal e diretamente oposta ao apelo do mesmo Deus, ou no egoísmo que completa e deliberadamente se fecha ao amor do próximo. Só então se daria a opção fundamental, quer dizer, aquela decisão que compromete totalmente a pessoa e que seria necessária para constituir o pecado mortal. Por ela, o homem tomaria ou ratificaria no âmago de sua personalidade uma atitude fundamental em relação a Deus ou em relação aos outros homens. As ações chamadas periféricas, das quais se diz que não comportam, em geral, uma escolha plenamente decisiva, essas, ao contrário, não chegariam até o ponto de mudar uma opção fundamental. E isso, tanto menos, observa-se ainda quando tais ações, como sucede muitas vezes, procedem de hábitos contraídos. Deste modo, elas podem debilitar a opção fundamental, mas não mudá-la completamente. Ora, segundo esses autores, uma mudança da opção fundamental em relação a Deus verifica-se mais dificilmente no domínio da atividade sexual, em que o homem, em geral, não transgride de maneira plenamente deliberada e responsável a ordem moral, mas prevalentemente sob a influência da sua paixão, da sua fraqueza, da sua imaturidade e, algumas vezes mesmo, da ilusão de testemunhar assim o seu amor para com o próximo. E a isto vem juntar-se com frequência a pressão do meio social. Na realidade, é sem dúvida a opção fundamental que define, em última análise, a disposição moral de uma pessoa. No entanto, a opção fundamental pode ser mudada totalmente por atos particulares, sobretudo quando estes tenham sido preparados, como acontece muitas vezes, com atos anteriores mais superficiais. Em todo caso, não é verdade que um só destes atos particulares não possa ser suficiente para que haja pecado mortal. Segundo a doutrina da Igreja, o pecado mortal que se opõe a Deus não consiste apenas na resistência formal e direta ao preceito da caridade. Ele verifica-se igualmente naquela oposição ao amor autêntico que está incluída em toda transgressão deliberada em matéria grave de cada uma das leis morais. O próprio Jesus Cristo indicou o duplo mandamento do amor como fundamento da vida moral. Mas deste mandamento dependem toda a lei e os profetas. Ele engloba, por conseguinte, todos os outros preceitos particulares. Com efeito, ao jovem rico que lhe perguntava: Mestre, que hei de fazer de bom para obter a vida eterna? Jesus respondeu: Se queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos: não matar, não cometer adultério, não roubar, não levantar falso testemunho, honra pai e mãe e ama o próximo como a ti mesmo. O homem, portanto, peca mortalmente não só quando as suas ações procedem do desprezo direto do amor de Deus e do próximo, mas também quando ele, consciente e livremente, faz a escolha de um objeto gravemente desordenado, seja qual for o motivo dessa sua eleição. Nessa escolha, de fato, como se disse acima, está incluído o desprezo pelo mandamento divino. O homem aparta-se de Deus e perde a caridade. Ora, bem, segundo a tradição cristã e a doutrina da Igreja, e conforme o reconhece também a reta razão, a ordem moral da sexualidade comporta para a vida humana valores tão elevados que toda violação direta da mesma ordem é objetivamente grave. É verdade que nas faltas de ordem sexual
tendo em vista as suas condições especiais e as suas causas, sucede mais facilmente que não lhe seja dado plenamente um consentimento livre, o que há de levar a proceder, com cautela em todo juízo, a fazer quanto à responsabilidade subjetiva de tais falhas. É caso para recordar, em particular, aquelas palavras da Sagrada Escritura. O homem olha a aparência, ao passo que Deus olha o coração. 1 Samuel 16, 7. Entretanto, o recomendar esta prudência, assim no ajuizar sobre a gravidade subjetiva de um ato pecaminoso particular, não equivale de maneira nenhuma a sustentar que em matéria sexual não se cometem pecados mortais. Os pastores de almas, pois, devem dar mostras de paciência e de bondade. Não lhes é permitido, porém, tornar vãos os mandamentos de Deus, nem reduzir desmedidamente a responsabilidade das pessoas. Não minimizar em nada a doutrina salutar de Cristo é forma de caridade eminente para com as almas. Mas isso deve andar sempre acompanhado também da paciência e da bondade, de que o próprio Senhor deu o exemplo ao tratar com os homens. Tendo vindo para salvar e não para julgar, ele foi intransigente com o mal, mas misericordioso para com as pessoas. São Paulo VI, na encíclica Humanae Vitae, número 29.